Felipe Luiz é um bom técnico, faz um bom trabalho no Flamengo e é um técnico promissor. Isso não tenho muito nem que discutir a respeito disso. Mas tem as suas limitações, já mostrou tê-las, e é um técnico em formação. É um técnico que ainda precisa evoluir em alguns aspectos. O time do Flamengo, como nós dissemos depois do jogo contra o Corinthians e contra o Juventude, nós dissemos, o time do Flamengo vai oscilar. O time do Flamengo não está pronto, o time do Flamengo tem defeitos. E dissemos, depois de jogos muito ruins, que o Flamengo melhoraria, o Flamengo oscilaria. E é assim que o Flamengo tem vindo. O Flamengo faz boas partidas, faz partidas ruins. Contra o Bahia, fez uma boa partida. Fez uma boa partida porque a circunstância do jogo foi muito alterada pelas contusões que o treinador teve que lidar. Ele perdeu os seus 2 volantes. E aí teve que improvisar um sistema de jogo provavelmente não treinado, não ensaiado. E o time teve as suas limitações. Isso faz com que toda análise do jogo seja ruim? Não, tem algumas análises que podem ser bem feitas, ou melhor feitas, digamos assim. Uma delas, por exemplo, refere-se a análises individuais. O Bruno Henrique, por exemplo, não foi bem. Independente da circunstância, independente da mudança tática, naquilo que ele ficou encarregado, ele não foi bem. Oh, mas calma aí, ele desempenhou um papel tático importante? Justo. Se é apenas para desenvolver um papel tático importante na marcação, na recomposição, não é preciso que seja ele. Pode ser que seja um jogador mais presente. A função do Bruno Henrique, por exemplo, nunca será simplesmente uma função tática de marcação, de recomposição. Será uma função tática de marcação, de recomposição e de efetividade ofensiva. Desenvolvimento de jogadas ofensivas, conclusões, o que é que seja. Jogar aberto pela esquerda, puxar contra-ataques, ser uma referência ofensiva, o que ele não foi. Porém, Felipe Luiz, quando perguntado a respeito disso, como vai o time, como foi o Bruno Henrique especificamente, ele disse que o Bruno Henrique foi incrível. Essa é uma análise tática específica que exclui a questão individual da participação do atleta, naquilo que ele também é importante, que é na parte ofensiva. O Bruno Henrique, nesta análise, não foi incrível. Ele pode ter desempenhado uma função tática específica de marcação, de pressão, de recomposição, de ocupação do espaço, de bloqueio de linhas de passe, tudo isso ele pode ter feito. Algumas das coisas ele fez, são coisas que uma boa parte da torcida não repara, e o Bruno Henrique fez, mas isso não é suficiente para conferir ao Bruno Henrique o status de partida incrível. Pelo contrário, isso é o mínimo que se espera dele. Essa questão da recomposição é o mínimo que se espera dele. Verdade também que é compreensível dizer que o Bruno Henrique está se sacrificando, porque está jogando numa posição que não é a dele. É um atleta, como disse o próprio treinador, de 34, indo para 35 anos, que nunca jogou como centroavante. Jogou como segundo atacante e às vezes tinha uma movimentação de centroavante, mas nunca foi um centroavante de referência. Eu, na minha análise, olho para o Bruno Henrique e acho que é preciso ter um pouco mais de paciência com o atleta. Ganha uma fortuna, isso é uma discussão financeira, não cabe nessa análise tática ou técnica. Mas, hoje, no que tem feito, não vai bem. Muitas vezes, mesmo não indo bem, quando perguntado, eu dizia que, particularmente quando o Pedro não estava disponível, eu dizia que eu gostaria que houvesse uma insistência com o Bruno Henrique como centroavante, porque sempre achei ele capaz de ser um bom centroavante. Essa é uma outra questão. A questão é que há um outro sinal de alerta sendo ligado na análise do trabalho do Felipe Luiz. E essa preocupação refere-se à leitura dele. Obviamente que eu não espero que ele queime o atleta numa entrevista coletiva. Isso não existe. O Bruno Henrique foi muito mal. Não, é jogador histórico do clube. Tudo que ele falou a respeito do Bruno Henrique é verdade. Jogador histórico, referência, está se sacrificando. Pode ser que treine muito bem. Isso tudo é verdade. Vamos dizer que é verdade. A parte do treino a gente não sabe. Mas a leitura de dizer que ele foi incrível é um desrespeito para aqueles que entendem minimamente de futebol. No jogo contra o Bahia, nós vimos alguns jogadores
individualmente indo melhores do que foram, por exemplo, contra a LDU, o que já é uma evolução. Novamente, não foi uma grande partida, não foi uma partida de excelência, mas foi uma boa partida considerando as circunstâncias. Mas também é preciso considerar as circunstâncias que o Bahia também vinha muito mexido. Seus principais jogadores entraram em campo no transcorrer do segundo tempo, não no início da partida. Então o Flamengo fez uma boa partida, uma partida melhor que boa, né? Uma partida muito boa, até mais ou menos os 20 minutos. Uma das razões pelas quais o Flamengo fez uma boa partida, porque individualmente alguns jogadores estavam muito bem, vinham bem, jogaram bem, e depois deixaram de jogar bem. O Michael teve uma exceção de 20 minutos. O Michael não vem bem, não é um bom jogador, é um jogador com muitas limitações, mas fez bons 20 minutos. E fez péssimos 65 depois dele. Não jogou nada depois disso. Depois das 2 ou 3 jogadas que fez no começo do jogo, o cruzamento perfeito na cabeça do Arrascaeta, não fez mais nada. Muito pelo contrário, no segundo tempo foi muito mal novamente. Mas naqueles 20 minutos, enquanto o time tinha em campo aquilo que o técnico havia previsto, fez uma muito boa partida. Dito isso, o Flamengo continua com alguns problemas importantes. Mesmo com a perda dos seus volantes. Mesmo quando estavam em campo, os seus jogadores, teoricamente, os titulares para essa partida, o time do Flamengo carece de repertório ofensivo. Não tem repertório ofensivo. Está ficando cada vez mais claro que a melhor defesa que o Felipe Luiz consegue montar no Flamengo era a manutenção da posse de bola. Uma manutenção estéril, mas que domina a partida. Toques de lado, sem penetração, sem correr risco. Justo, não estou dizendo, não é uma crítica feroz, não é uma maneira de se defender. Mas, quando você olha o jogo, você analisa o jogo, você vê que esse movimento, essa movimentação de troca de bola estéril é uma defesa e expõe um outro problema, que é o problema que eu já disse, falta de repertório ofensivo. O time fica sem repertório ofensivo. E sim, é um problema. E sim, será um problema todas as vezes que o time encontrar, por exemplo, um time que faça uma marcação com um bloco bem compacto com 2 linhas de 4, que é a maneira mais simples. Qualquer técnico iniciante consegue montar 2 linhas de marcação com 4 jogadores próximos da sua área. O Flamengo não consegue penetrar. E o Flamengo não tem estrutura de chute de fora da área, o Flamengo investe poucas bolas. O Flamengo, para se tornar efetivo, para criar alguma pressão, ele vai aproximando seus jogadores desse bloco. E quando assim o faz, se coloca numa situação de exposição. Um time bem treinado, um time bem organizado, consegue explorar essa montagem ofensiva do Flamengo com bolas longas nas costas dos laterais ou dos próprios zagueiros. Vimos isso, por exemplo, no jogo contra o Cruzeiro. Vimos isso também um pouco no jogo contra o Bahia, mas o Bahia não tinha em campo seus jogadores mais velozes, mais rápidos. Não é um time veloz, propriamente dito. Tem alguns jogadores velozes, mas não tem uma saída veloz. Contra o Córdoba, por exemplo, no primeiro jogo do Maracanã, foi uma estrutura montada. O Flamengo se expõe demais. Os seus zagueiros, bons zagueiros, precisam sair para dar combate, porque eles vão se aproximando, as linhas ficam muito próximas. Qualquer jogador do adversário que dê um drible, que passe a primeira linha de marcação ou a segunda linha de marcação do Flamengo, não há espaço para os zagueiros se movimentarem, correndo para trás, nada. Eles estão ali na linha de combate, não há distância e eles precisam sair para dar esse combate. O Léo Ortiz tem feito muito isso, em várias posições do campo. Hoje, no jogo contra o Bahia, ontem, né, fez menos do que o normal, mas fez também. Numa das jogadas, ainda no primeiro tempo, ele sai para dar combate no João Lucas, ele erra o combate, toma uma bola nas costas e o Bahia quase tem um lance de finalização perigosíssimo. Então, é uma situação que o time vai se expondo por não ter repertório ofensivo, por não ter triangulações, por não ter muitas jogadas. É um time penso, tem uma jogada pelo lado direito com o Gerson e o Wesley. No lado esquerdo isso não acontece, ainda não existe essa dinâmica. Muito pelo contrário, quando o Cebolinha está em campo, ele recebe a bola, ele fica isolado no lado esquerdo. O Michael tem pouca condição de criar jogadas, que pese hoje a criação da jogada do gol, que é uma exceção na trajetória do Michael, particularmente esse ano, vem muito mal. É um jogador fraco, como eu disse no começo desse vídeo. Ou seja, o Flamengo não tem essas dinâmicas, o Flamengo
E aí eu tenho algumas preocupações. Quando a gente faz os vídeos ou as lives aqui no canal, eu tento ser o mais técnico, pragmático, cientificista possível. E durante a coletiva de ontem, observando Filipe Luís, que não deve ser mandado embora, e eu sempre digo, eu disse isso quando ele era criticado ainda como jogador, e eu mantenho, vou dizer exatamente a mesma frase, porque eu ainda acredito nessa frase. Filipe Luís é um ativo do Flamengo, é um jogador diferenciado, era um jogador diferenciado, é um técnico diferenciado, muito promissor. Nada disso, não tem nada, não tem nenhuma, é uma cobrança, é um apontamento aos problemas, e ele vai ter que debelar uma crise que sim, o Flamengo está na vertente, no limite de estar numa crise mais séria, que são esses jogos agora da Libertadores. O Flamengo tem que se classificar, senão vai ser uma crise, não sei se debelável, não sei nem se essa palavra existe, mas ele tá, então ele vai ter que passar por esse turbilhão, ou é agora ou será no futuro próximo. Bom técnico tem que saber debelar crises, tem que saber passar por crises. A gente não sabe a capacidade dele e do Boto combinados de planejar elencos, a gente não sabe, então tem um voto de confiança nele. Ainda assim acho que ele é um ativo, tem que ser mantido. E eu disse que eu sou um cara pragmático, etc., para comentar agora a entrevista coletiva dele no geral. Porque, sim, a capa desse vídeo, é claro que fala, como assim BH fez um jogo incrível? BH não fez um jogo incrível. O Filipe Luís estava na defensiva, tem estado na defensiva nas coletivas, é claro, tem sido muito criticado. Mas você tem um cuidado, Essa tensão é uma tensão que sai da coletiva e permeia o clube, permeia o departamento de futebol. Ele tinha, na coletiva de hoje, ele tinha todos os argumentos possíveis para justificar a partida que o Flamengo fez, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. E mesmo assim, tenso, respondeu de maneira muito ruim algumas perguntas, e essa particularmente do BH, com um pouco de ironia, desprezo, desdém. Ele desdenhou da pergunta, e foi uma pergunta legítima. O BH não veio bem, por que o BH ficou em campo, qual era a questão tática e etc. E aí a defesa do BH não foi sobre o jogo, foi sobre a história do atleta. Então põe o Zico para jogar. O Zico não tem história, né? Pô, a história do Zico é maior do que a do Bruno Henrique. Então é isso. É um momento difícil, mas é um momento contornável. Bom para o Flamengo e bom para o Filipe Luís, que é uma crise que está aparecendo muito contornável. Basta a classificação da Libertadores e a manutenção da competitividade no Brasileiro. O Flamengo está sendo competitivo no Brasileiro. Jogando mal, jogando bem, não interessa. O Flamengo tá lá brigando na liderança. Enquanto esse vídeo está sendo gravado, o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. Talvez deixe de ser a partir do jogo do Palmeiras. Mas agora é líder. Então está sendo competitivo. Se mantiver essa pegada, vai chegar na última rodada disputando o título. E é esse o objetivo. Filipe Luís tem uma situação difícil à frente. A entrevista coletiva foi muito ruim, muito diferente daquelas que ele vinha dando. Obviamente seria diferente, o clima é diferente porque é um momento difícil, mas é nesse momento que a serenidade, as respostas do técnico precisam se sobressair, precisam ser colocadas de maneira calma para que ele prove não apenas à torcida e à imprensa, mas aos jogadores que há serenidade, há comando. Filipe Luís, o que se espera de você é muito mais do que o talento que você vem mostrando ter, desse trabalho que aparentemente vai ser muito frutífero, um técnico promissor. É preciso comando. E a entrevista de hoje, para mim, minha opinião, deixou o comando um pouco mais frágil. Bom, antes de você sair, deixe seu comentário aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação. Grande abraço, até a próxima.